Larissa Como as guerras vão afetar na política do Brasil? Larissa Kowalski, um beijo, obrigado. Obrigado pela pergunta, gosto muito de falar de geopolítica, apesar de não ter nada a ver com campanha de vereador, mas geopolítica é um assunto que eu gosto bastante. Assim, Minha família, eu sou da 4ª geração de militares, eu não sou militar, mas há 4 gerações antes da minha eram militares. Então, meu tio, bisavô, meu avô, os meus tios são todos das Forças Armadas. As guerras, elas mudam completamente o jogo geopolítico. Se a gente enxergar, hoje o mundo virou polarizado de novo. A gente teve a Guerra Fria, caiu a União Soviética, virou um mundo multipolar, com as alianças sendo feitas. O mundo está voltando a ser bipolar de novo. Estados Unidos e Ocidente de um lado, e Oriente, liderado ali pela China, pela Rússia, né? Aqueles países, o que eu chamo de... Tem o eixo das ditaduras, que é China, Rússia, isso é incontestável que são ditaduras, né? A própria Venezuela é aliada, a própria Síria é aliada, o Irã é aliado. Então a gente tem o eixo das ditaduras, né, que é liderado pela China, e o eixo ocidental ali das democracias, dos países livres, que é liderado pelos Estados Unidos hoje, né? Apesar de que a guerra está mudando um pouco essa configuração. Então, assim, o que eu vejo? As guerras, né, a gente está falando da guerra da Ucrânia e da guerra lá em Israel, né, elas estão mudando o xadrez político. Porque o que acontece? A Rússia sempre foi um opositor muito grande dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos viu a oportunidade de acabar com a Rússia na Ucrânia. Por isso que se faz um esforço de guerra muito grande de defender a Ucrânia para acabar com todo o poderio militar da Rússia ali. Porque quanto mais a Rússia gastar de munição, gastar de veículos e mísseis e soldados, quanto mais isso, mais a Rússia vai ficando enfraquecida. Então, o Ocidente viu ali na Ucrânia uma oportunidade de enfraquecer a Rússia, né? E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, existe também a possibilidade da China invadir Taiwan, que é uma coisa que se fala há muito tempo. E também a economia americana também está sofrendo um pouco com essa guerra da Ucrânia. Mas aqui dentro do Brasil, a que ponto isso afeta? Boa pergunta. O Lula, né, quando o Bolsonaro era presidente, o Bolsonaro tinha um alinhamento muito grande com os países de direita, né? Por exemplo, Israel com Netanyahu, com o próprio Trump, quando ele era dos Estados Unidos. Quando o Lula emergiu como opositor do Bolsonaro, porque assim, o Bolsonaro tem uma conversa, uma parte ideológica muito mais em defesa da soberania nacional. O Lula, ele até tem essa conversa, mas ele tem laços, por exemplo, a China interessava que o Lula fosse eleito, ao passo que aos democratas também interessava que o Lula fosse eleito. Tanto é que quando o Lula foi eleito e acenou para a Rússia, lá no início de 2023, né, os Estados Unidos não gostou. E a gente vê, por exemplo, o que vai acontecer nesse xadrez político. Como o Lula está acenando para os países do eixo das ditaduras, se, no caso, os Estados Unidos acabar o Trump sendo eleito, há uma boa possibilidade dos Estados Unidos se voltarem contra o Brasil, contra o Lula. Então, existe essa possibilidade e esse posicionamento do Lula pró-Rússia na guerra da Ucrânia faz muita diferença. Porque os Estados Unidos têm um poderio ainda financeiro muito grande, apesar da China tá quase chegando nos Estados Unidos. Então eu acho que todo esse alinhamento do Lula vai ser muito ruim para o Brasil, que até o momento do Bolsonaro o Brasil estava sendo neutro, né? Você vê que o Brasil, durante o início da guerra da Ucrânia, ainda era o governo Bolsonaro, ele conseguiu, por exemplo, comprar fertilizante da Rússia no momento de guerra, né? Ele priorizou o desenvolvimento nacional e não uma disputa ideológica a nível mundial. Então o Lula, com esse alinhamento que ele fez, a gente pode sim, no futuro, ter sanções por causa desse tipo de posicionamento. Tanto é que agora também com relação ao Maduro, né? Chile, Paraguai, Argentina, todos, né, não reconheceram Maduro como eleito. E aqui o governo ele deu uma balançada, né? Ele não falou que não e que sim. Exato. Né? Então eu acho que todo esse alinhamento com os ditadores vai ser muito ruim para o Brasil. Porque nesse jogo de xadrez geopolítico, ou você está de um lado ou você está do outro. E a gente, infelizmente, está se alinhando com Rússia, com China, que são países totalitários. Né? E isso, para nós, no futuro, vai ser muito ruim.
Bom, aí se você for analisar, é uma questão ponto de vista, né? A ditadura, então a ditadura também não é de tão ruim na questão de crescimento, porque se você vê a China e a Rússia num crescimento econômico fortíssimo, principalmente a China, ela está quase ultrapassando os Estados Unidos, que era o maior poder econômico. Claro, ainda tem o Canadá no meio, mas é quase ultrapassando, então não é de tão ruim. Se bem que a China não posso dizer que não é um país ditador, né? Ele abriu ao livre comércio, ele abriu a parte um pouco da parte da direita, não ficou só na esquerda, para poder ter mais países juntos, né? É que, na verdade, eu vou discordar em parte de ti. Porque o que eu vejo? A China, ela percebeu... Na verdade, não foi a China. Existe uma escola, que chama Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ela são esquerdistas, e eles perceberam que não existe como o comunismo se sustentasse se ele não viver do capitalismo. Exato. Então foi assim... Isso que eu quis dizer. Foi assim que a China ela conseguiu se desenvolver. Porque o que ela fez? Ela pegou partes do capitalismo, por exemplo, eles escolheram os campeões nacionais, todos os bilionários da China, todos são amigos do rei, né, do ditador lá, do presidente. Então a China ela se utiliza do capitalismo para enriquecer. Mas o que eu te digo? A que custo? Por exemplo, todo mundo sabe que as condições de trabalho na China são terríveis. São terríveis. Tem criança trabalhando 20 horas por dia. Até um dia desse era assim. O custo, né? Por que é impossível competir na China contra a China, por exemplo, em produção? Porque a China ela tem uma mão de obra praticamente escrava. Então a gente fala assim, tá, eles se desenvolveram, mas a que custo? Qual é o custo do desenvolvimento no caso ali específico? Então, assim, e eu vejo que fala-se liberdade na China, mas na época da pandemia, a forma de controle populacional que a China implantou ali é um negócio praticamente da Alemanha de 1940. Não vou falar o nome para não cair live. Mas depois dá uma pesquisada sobre a forma que eles tinham de controlar o vírus lá, né? Não vou falar o nome também. Mas é um negócio bizarro, e eles não, ali não existe direitos humanos. A gente fala assim, né, muito se fala no Brasil, a polícia, direitos humanos. Lá não existe direitos humanos nenhum, não existe direito trabalhista, não existe nada. Mas ainda existe pessoas que aqui defendem essas pautas que fecham os olhos para condições dessas lá na China, entendeu?